Oi, pessoal! Agora a gente vai falar sobre plágio, né? A gente já veio falando sobre as citações, sobre como fazer citações, entendemos o que são citações, quais os tipos de citações, né? Entendemos que existem normas para isso e basicamente tudo isso que a gente estuda e que a gente, né, se baseia para não cometer plágio, é porque o plágio é uma coisa muito séria, né? Você plagiar algo, né, de alguém. E o que é o plágio, né? O plágio é você pegar algo que alguém fez e se apropriar disso, né? Pegar algo que alguém produziu e dizer que foi você que fez, algo que alguém escreveu e dizer que foi você que fez, né? Para isso existem tantas normas para que isso não aconteça, tá? Então a gente na construção de um trabalho científico, né, a gente precisa se pautar muito na ética, tá? Essa questão de usar citações, de dar o mérito para os autores, é uma questão ética, né? Quem pega um trabalho que não é seu, bota o seu nome, né? Tira o nome dos autores, bota o seu nome e se apropria daquilo dizendo que é seu, está, além de estar cometendo um crime, está sendo antiético, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa ter muito em mente, porque não é só copiar uma frase, é só uma frase. Não, tá, gente? O plágio, ele pode ser por frase, por foto, por tabela, por gráfico. Dentro de um trabalho científico, todos os elementos que estão contidos dentro desse trabalho, se eles foram retirados de algum lugar, eles precisam ser referenciados, tá? Porque senão você vai estar cometendo plágio, tá? Então, mas eu peguei uma foto da internet e coloquei. Beleza? Coloca lá, fonte, internet, tá? Google. Tem que ter uma fonte. Se não foi você que criou, você precisa referenciar. E mesmo assim, quando é você que cria, você precisa dizer que, por exemplo, você tem lá nos seus resultados, você construiu uma tabela com os resultados da sua pesquisa. São os seus dados que estão ali. Mesmo assim, você precisa colocar fonte, dados da pesquisa, né? Ou se você produziu um material, alguma coisa assim, uma apostila, um protocolo, alguma coisa. Acervo do autor, entendeu? Algo que não tem assim, né, um autor, uma coisa ou que você seja o autor, tá? Porque isso é muito sério, tá? Se uma pessoa vê uma foto dela, né, e assim, não da pessoa mesmo, tipo, a pessoa na foto, mas uma foto que ela tirou, uma foto de um equipamento, né, foi ela que tirou, de uma paisagem, e você usa essa foto sem dar o crédito para essa pessoa, né, ou dizer da onde que você tirou essa foto quando você não sabe. Às vezes, né, a gente tem várias fotos aí disponíveis na internet que você vai lá, faz o download da foto, salva no teu computador e usa do jeito que você quiser. Se tá disponível na internet e não tem o autor, você pode usar, só que você tem que dizer que você pegou essa foto da internet. Se você usa uma tabela, né, vamos dizer assim, uma tabela de MC, tá? Se você não pegar essa tabela de uma fonte científica para você ter condições de citar autor, citar da onde foi a fonte, você só pegou uma foto aleatória da internet, um blog, qualquer coisa. Você precisa dizer da onde que você tirou e colocar ali o link, né? O link da internet, tá? Porque se a pessoa que criou, porque alguém criou aquela tabela, por mais que esteja ali em domínio público, na internet, rolando pra lá e pra cá, um monte de gente postando, alguém criou aquilo. E se essa pessoa que criou for requerer o direito autoral do negócio, e ela tiver como provar que foi ela que fez, você tá enrolado, tá? Então, assim, na dúvida,
na dúvida, coloca ou não coloca a referência? Coloque. Sempre, 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 tá? Na dúvida, se coloca ou não coloca, coloque. É melhor pecar por excesso do que pela falta, tá? Porque existe uma lei, lei número 9.610, que ela torna o plágio crime, tá? Só que isso, essa lei, ela é voltada para coisas comerciais, então assim, marca, patentes, essas coisas, né? Música, essas coisas. Então, dentro da academia, né, a gente se baseia nessa lei, tá? Só que não tem nada dentro dessa lei falando de artigos, né, de trabalhos científicos, essas coisas. O que a gente tem? A gente tem a ABNT, que regulamenta, que são normas regulamentadoras de trabalhos científicos, né? Não só de trabalhos científicos, mas também de trabalhos científicos. E dentro disso existem, né, essas normas para serem seguidas que descaracterizam o plágio. Então é isso que respalda a gente, tá? A BNT. Se eu não estou seguindo a BNT, eu estou seguindo alguma outra norma de trabalho científico, né? Uma outra muito comum é a Vancouver, que normalmente Vancouver é usada já na redação do artigo científico, né? Enquanto a gente está falando de projeto, de pesquisa, a gente está falando normalmente da BNT. Normalmente é o que se usa, é o que se preconiza, tá? Uma outra instituição de ensino pode ter as suas próprias normas? Pode, mas normalmente eles se pautam na ABNT, né? Ninguém vai criar uma norma absurda, nova. Vai ter esse trabalho, sendo que já tem uma regulamentação, né? Normalmente o que as instituições fazem é regulamentar cabeçalho, número de páginas, modelos de documentos anexos, né? Anexos e apêndices. Então, é normalmente isso, tá? Mas a essência de tudo sempre acaba sendo a ABNT. Então, é isso que respalda um pesquisador, um acadêmico, né? Que está ali redigindo uma redação científica. É exatamente seguir as normas da ABNT. Se você está fora das normas da ABNT, você tem que estar dentro de alguma outra norma, né? Se você não está dentro de nenhuma norma, você não está respaldado. E aí você corre o risco de ser punido por isso, né? E assim, algumas pessoas cometem o plágio sem saber que estão cometendo plágio, né? Porque realmente uma redação científica, ela não faz parte da nossa formação do ensino fundamental, por exemplo. Ninguém ensina a gente na escola, pelo menos na minha época não. Hoje em dia eu não sei, mas eu acho que ainda não. Então a gente normalmente tem esse primeiro contato com as evidências científicas, com redação científica na faculdade, né? E mais ainda no TCC, né? Porque algumas faculdades, já desde o começo, eu lembro que na minha faculdade, todos os trabalhos desde o começo da faculdade eram tudo na ABNT, sempre. Né? Qualquer relatório, resumo, qualquer coisa que a gente tivesse que entregar era na BNT. Então, isso é uma coisa que a gente vai se familiarizando conforme a gente vai fazendo. Hoje, para mim, é automático. Tudo que eu vou escrever, eu boto na BNT. Meu computador, meu Wordline já é a programação dele, a configuração já é a BNT, né? Então, para mim, hoje é muito simples isso. E é muito prático e é muito óbvio. Só que até as pessoas, quem nunca teve contato com isso, se familiarizar, se ambientar, demora, né? Então, um parágrafo do teu texto que esteja sem referência, ele pode ser considerado plágio, tá? Mesmo se for uma citação indireta. Mais ainda se for uma citação direta, ok? Todos os parágrafos têm que ter referência, tá? E eu não tô falando dos elementos, né? Por exemplo, objetivo. O objetivo não vai ter referência porque é você que escreveu os objetivos. Você determinou os seus objetivos,
né? Tema, problemas, coisas não, mas introdução principalmente e referencial teórico. Dentro de um projeto de pesquisa são as partes que são totalmente pautadas ali em referência científica. Então precisa ter todos os créditos para quem citou, para quem escreveu aquilo e você usou aquilo para para construir o seu raciocínio, tá? Metodologia. Dentro da metodologia, muitas vezes a gente usa tabelas, questionários, formulários, protocolos que já são validados cientificamente, já estão publicados cientificamente, e aí a gente precisa também colocar essas referências, tá? Então, lá nos meus materiais eu coloco que eu vou usar o protocolo SAPO de avaliação postural, por exemplo. Eu tenho que colocar a referência disso, tá? Tem um artigo que valida o protocolo, então eu posso citar esse artigo, né? Porque lá, além disso, ele explica o protocolo. Toda vez que eu usar uma foto, uma coisa do protocolo, eu vou ter que colocar a fonte, tá? Coloco o título da figura e coloco a fonte. Toda vez, certo? Que mais? Então, assim, é isso que a gente precisa saber, né? Eu vou ler os meus artigos, vou ler todo o material que eu tiver sobre o assunto que eu quero escrever dentro do meu projeto. Porém, eu vou precisar do quê? Vou precisar saber se eu tô fazendo plágio ou não. Porque parafrasear algo, né? Uma frase, não é só inverter as palavras, não é só colocar um sinônimo na palavra, né? Trocar as palavras por sinônimo. Não é isso, tá, gente? Parafrasear alguma coisa. Então, esses dias eu vi um exemplo, né? Fulano nasceu em 1990. Aí a pessoa colocou assim, né? Em 1990, fulano nasceu. Tá parafraseando isso? Não, ainda assim é plágio, tá? Isso é plágio, porque você pegou exatamente as mesmas palavras e inverteu a frase. Só inverter a frase não é parafrasear, não é fazer uma citação indireta, né? Normalmente, para você parafrasear uma informação, você precisa de outras informações que complementem aquilo, que digam aquilo, mas que estejam complementados por outras informações e que não seja exatamente só aquilo que você está falando, tá? Então, isso é importante, né? E esse exercício, ele vai acontecer ao longo de toda a construção do projeto, tá? Não vai ser uma coisa que vocês vão fazer em um dia, por isso que normalmente um projeto é pelo menos um semestre para ser construído, isso dentro da graduação, né? Mestrado e doutorado pode ser que tenha mais tempo para isso, tá? Mas dentro da graduação é um semestre, e um semestre dentro da graduação são 4 meses, não são 6 meses, né? E aí, muitas vezes enrola ali no começo para definir tema, objetivos, justificativa do trabalho, né? E aí acaba perdendo muito tempo, e quando chega nessa parte da redação, fica meio perdido, porque realmente é difícil, né? A gente precisa ler muito, entender muito sobre o assunto, para daí você ter segurança de redigir sobre aquilo, né? E só citar os autores. Mas não é uma coisa impossível, é mais uma habilidade que, se a gente for tendo ali uma continuidade no processo, a gente consegue desenvolver tranquilamente, tá? E aí, como que eu sei, né? Tá, beleza, eu fiz tudo isso, eu li muito, eu estudei muito, eu entendi muito sobre tudo que eu tenho que falar, e eu tô aqui redigindo o meu texto, mas eu não sei se eu tô fazendo plágio ou não, né? Como é que a gente sabe disso? Existem alguns programas que são detectores de plágio, tá? Tem sites online que você coloca o seu trabalho lá e ele diz se tem ou não tem plágio, tá?
tá? E existem programas que você baixa no seu computador e aí você faz a análise, tá? O programa que eu uso e que eu recomendo é o Copy Spider, tá? Copy de cópia, né? Spider de aranha, não sei por que isso, tá? É a marca lá do programa e tal. Existe uma versão gratuita para teste, existe uma versão gratuita mesmo, tá? E existe a versão paga. A versão que vocês vão baixar para fazer isso é a versão gratuita, não é a teste que expira em 30 dias, tá? Vocês vão procurar a versão gratuita, porque todas as vezes que vocês escreverem o trabalho de vocês, antes de mandar para o orientador, vocês vão passar no Copy Spider e ele dá a porcentagem de plágio. E melhor do que isso, ele emite um relatório que ele diz exatamente quais são as partes do texto que ele está considerando plágio, ok? Então, se existe essa análise, né, subentende-se que existe uma margem, né, uma margem ali permissiva de plágio, tá? Essa margem é até 3%, tá? Então, até 3% do seu texto pode ser considerado plágio. Mais do que isso não, tá? Só que o que eu sugiro? Que vocês não vão colocando parágrafo por parágrafo, tá? Porque no final das contas, quando você passar o texto todo, que aí assim dá ali 01, 02, 05, não sei o que, no final, tudo isso vai se somar, né? E aí pode passar dos 3%. Então, sempre que você for passar o seu trabalho, você vai passar só os elementos textuais. O que são os elementos textuais? Desde o tema até os resultados esperados. Tudo isso que você vai usar. A parte de capa, folha de rosto, sumário, isso não. Isso é elemento pré-textual. E os anexos e apêndices também não, você não vai passar no plágio, porque o anexo é o quê? O anexo é um documento que já existe, que você está usando dentro do teu trabalho, então ele vai considerar como plágio, tá? Outra coisa, a lista de referências também não precisa passar no plágio, tá? Lá no final você vai ter uma lista de referências, de todas as referências que você usou. Essa lista você não passa, você vai passar só até os resultados esperados. Ah, mas eu não tenho até os resultados esperados ainda. Então você vai passar até onde você tiver, tá? Então você vai pegar, você tá escrevendo a introdução. Você vai lá, vai pegar o seu trabalho desde o tema até a introdução e vai passar, tá? E aí você vai fazendo, tudo que você for escrevendo você vai passando, mas você sempre bota o arquivo todo lá, tirando os elementos pré-textuais, os pós-textuais e a lista de referências, tá? E aí você vai passando. Quando emitir o relatório, você abre o relatório e vê aonde que tá. O que acontece muitas vezes? Às vezes um termo que a gente usa muito ao longo do texto, por ser, por exemplo, o tema, né, o assunto principal, às vezes tem alguns termos que a gente repete muito durante o texto, porque faz parte do assunto, né? Às vezes ele considera termos isolados como plágio, tá? Se não for um termo ali que faz parte do assunto e que dê para você alterar, você altera, tá? Por um sinônimo. Se não, você mantém. Se for, por exemplo, uma palavra que é o teu assunto, é o teu tema, né? Tipo, incontinência urinária. Ele vai considerar incontinência urinária plágio, mas você vai usar esse termo no trabalho inteiro, né? Como que você vai mudar isso, né? Você pode usar só a abreviação, né? Se você citar lá no começo. Pode usar a abreviação e tal. Mas se for o caso de você querer usar o termo no texto inteiro, não vai ter como mudar, né? Então a gente ignora, tá? Quando o plágio ele tá relacionado assim a termos únicos, exclusivos, a gente só ignora, tá?
E aí o ideal é que quando vocês mandem para o orientador de vocês, vocês mandem já com esse relatório do plágio, tá? Tem como baixar o relatório e enviar por e-mail. Na verdade, quando você faz a análise, você coloca o e-mail lá em cima. Você pode colocar o teu e já coloca do orientador, porque daí já vai para ele, tá? Então é muito simples usar esse programa. Você vai baixar o programa, vai abrir a tela, só tem uma tela, né? E aí vai ter lá para você enviar o trabalho. Quando você envia, quando você escolhe o arquivo, aí você escolhe o arquivo, abre a caixinha lá para buscar o arquivo nos arquivos do teu computador. Escolheu, você coloca iniciar. Aí ele vai ficar passando a porcentagem do quanto já foi analisado. E no final vai dar a porcentagem considerada plágio, tá? Aí você vai ter a opção lá de escolher para visualizar o relatório. Visualiza o relatório e vê o que ele está considerando plágio. Outra coisa, se tiver citações diretas no teu texto, ele vai considerar plágio. E aí a gente tem que lembrar do que eu falei na outra aula, que é: se usar a citação direta, sinalizar no texto. Só que esse programa, ele não analisa a formatação, ele analisa o texto, tá? Ele não vai saber identificar se tá entre aspas, se tá citado o autor, ele não vai saber, tá? Se tá com recuo. Ele vai ler o texto. Então, se dentro dessa porcentagem ele estiver considerando as citações diretas do seu trabalho, e se elas estiverem sinalizadas conforme manda a BNT, você também ignora, tá? Porque é o texto que tá exatamente como tá lá no documento original. Então ele vai considerar plágio. Só que aí existe a regulamentação de citação direta que te respalda, que descaracteriza o plágio. Você está dando crédito, você está sinalizando que não foi você que escreveu aquilo, né? Então, ok. Por isso a importância do relatório, tá? Não é só passar lá e ver o que deu, quantos % deu. É preciso analisar esse relatório para saber se é um plágio mesmo ou se é uma situação como essa, um termo que ele está considerando, né? Um termo que aparece muitas vezes, que ele está considerando plágio, as citações diretas, né? Tem que ver o que é que ele está considerando, porque, mais uma vez, ele não analisa a formatação, ele analisa o texto, tá? Então ele não vai identificar se está entre aspas, se está citado o autor, isso ele não vai identificar, tá? Mas se você tiver sinalizado, tiver dentro das normas, ok, só ignora, tá? Então acho que é isso, tá? Que eu tinha para falar para vocês sobre plágio. Lembrando que sempre que você for escrever, você precisa citar os autores, né? Você precisa dar o crédito para quem baseou o seu raciocínio, né? A sua construção de raciocínio. Um projeto de pesquisa, ele é exatamente isso. Normalmente a gente começa do zero, né? A gente tem uma ideia do que é pesquisar, mas muitas vezes a gente nem sabe o que já tem publicado, o que já tem de pesquisas em andamento sobre isso. E aí, conforme a gente vai pesquisando, se aprofundando no assunto, ganhando propriedade para falar aquilo, a gente vai norteando melhor a nossa pesquisa e a gente vai conseguindo fazer essa construção do raciocínio. E aí o trabalho vai ganhando forma, né? Principalmente quando a gente começa a fazer essa parte de introdução e referencial teórico e depois juntando com a metodologia, que você já dá uma cara de projeto para o seu projeto, né? E aí são fases, né? São fases, e aí não é a primeira vez que você vai escrever que vai estar ok. Você vai escrever, o teu orientador vai ler, vai mandar corrigir, você vai reescrever, depois vocês releem e veem que tem coisas para arrumar ainda. E isso é que vai fazer com que vocês cheguem num projeto final, né? Dentro das normas, né, pautado totalmente na ética, sem fazer plágio, né, e apresentando uma ideia original, tá? Eu espero que essa aula tenha
sido bem proveitosa para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, podem me chamar pelo Instagram e a gente tira as dúvidas, ok? Então, até a próxima aula.